Olá, meu nome é Paloma Fonseca Zorzieto e eu vou apresentar para vocês uma série de videoaulas que fazem parte do projeto Elaboração de Projetos de Captação de Recursos, que é uma realização da Fundação Cultural da Prefeitura de São Francisco do Sul através de recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc e tem o apoio da House Sonorização. O que é um projeto? O projeto ele é diferente de uma ideia, porque ele está escrito. A ideia não, a ideia está aqui na nossa cabeça. O projeto, ele é quando eu consigo tirar o que está aqui na minha cabeça e colocar no papel. O projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência lógica de eventos com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, de custos, recursos envolvidos e qualidade. Essa definição desse conceito, ela faz parte do PMBOK, que foi elaborado há mais de 30 anos atrás por um grupo de voluntários, gerentes de projetos, que criaram uma metodologia que é até hoje mundialmente conhecida e se popularizou por ser muito prática para a gente conseguir estruturar nossas ideias num documento escrito. Um projeto, ele é orientado para gerar resultados, bens ou benefícios, ou para prestar serviços específicos com metas claras, medidas de resultados e datas de início e término que atendam aos requisitos negociados e explícitos pelos envolvidos ou partes interessadas. Quando eu penso em projeto, o que eu quero fazer? Eu quero entregar um produto e um serviço. O conceito de projeto, ele sempre vai estar relacionado a entregar algo, algum benefício. Seja, no nosso caso, projetos da área de cultura, pode ser um livro, pode ser um CD, pode ser um conjunto de videoaulas, pode ser um espetáculo teatral, um espetáculo de música. São várias as possibilidades que a gente consegue estruturar dentro na forma de um projeto. Tirar do campo das ideias e colocar no papel para pôr em prática. E gerar algum benefício para a comunidade, ou seja, para o grupo envolvido, para as partes interessadas. O projeto, ele sempre tem essa proposta de gerar um benefício. É uma coisa única. Essa é uma característica de todo projeto. Nenhum projeto é igual ao outro. Se o seu projeto, vamos dar um exemplo. Escrevi um projeto, mandei para o edital, captei o recurso, executei. Vou replicar a ideia, fazer de novo. Não vai ser a mesma coisa. Então, cada projeto é único. Mesmo sendo o mesmo projeto, exatamente, a mesma equipe. No ano que vem, você vai desenvolver, não é o mesmo projeto. Tem uma outra cara, tem outras pessoas envolvidas, tem outros impactos, outros resultados, outros serviços que podem ser gerados através daquele projeto inicial. O projeto, ele é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e um período de tempo dados. Essa definição é da Organização das Nações Unidas. Ela, desde 1984, se tem essa proposta. Empreender. Quando eu escrevo um projeto, eu quero empreender algo. Eu quero fazer alguma coisa nova. Eu quero mudar algum cenário. E eu tenho limites, limitações. Eu não posso querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, qual que é o meu limite? O tempo que eu vou usar para executar esse projeto, as pessoas, quantas pessoas eu vou colocar na minha equipe e quanto eu vou gastar. Ele não é indefinido. Projeto que não termina, que não tem meio, não tem fim, não é um projeto. Porque o projeto supõe começo, meio e fim. Por isso que ele é temporário. O projeto ele é temporário porque tem início e fim bem definido. Você tem data para começar, data para executar e data para encerrar. Tem um prazo para começar, como eu acabei de falar para vocês, e tem um prazo para terminar e encerrar. A característica principal do projeto é que ele tem começo, meio e fim. Ele acaba, ele não fica indefinido. Projeto que não acaba nunca mais não é projeto. Não é projeto, é só uma ideia, ou, alguma coisa que eu não vou entregar nada. Porque você tem que entregar alguma coisa, você tem que entregar um bem, ou você tem que entregar um serviço, um produto novo,
tudo envolve o projeto. Por ser temporário, ele tem um cronograma. É o cronograma que vai definir o seu tempo de execução, das suas ações, das suas execução de todas as suas atividades, tanto seja a mobilização da equipe que você vai contratar, ou mesmo a desmobilização. Você tem que saber o tempo certo, de quando começar, quando continuar e quando parar. E quem define isso é o cronograma do projeto. O cronograma é uma das partes principais do seu projeto. Por isso que o projeto é planejado, porque ele se encaixa nesse conceito de tempo. A gente sempre planeja. Toda vez que a gente faz planejamento da nossa vida, das nossas coisas, sempre tem um tempo. Eu quero chegar lá, mas como é que eu vou fazer? Quanto tempo eu vou levar? Eu tenho que planejar isso. E ele tem objetivos claros e definidos. Claros e definidos. O objetivo do projeto, ele tem clareza, ele não é subjetivo. Ele é muito específico. Por exemplo, eu quero realizar um show com a minha banda na cidade de Joinville, na cidade de Araquari, na cidade de São Francisco. São esses os lugares. E está bem claro, para quantas pessoas eu quero fazer isso? Clara e definida a quantidade de público que eu quero atingir. Como a gente está hoje em dia nesse contexto da pandemia, se tudo correr bem, logo, logo, a nossa vida vai entrar de volta dentro da normalidade, mas que bom que todos nós nos adaptamos. Isso foi um projeto também. Muitas pessoas tiveram que se adaptar, sair da estrutura de um escritório, de estar presencialmente no lugar e se adaptar para o home office. Um projeto, ele é executado. Quando eu falo que o projeto é executado é porque ele vai criar um produto e um serviço único. Ele vai me entregar um produto. Aqui a gente tem, eu trouxe como exemplo essa obra, que ela é mundialmente famosa. Talvez ele foi um dos maiores projetistas da história da humanidade. Ele criou um produto, um serviço único. Você pode fazer isso. A sua obra de arte, ela pode se tornar única. Você pode também realizar um evento na sua cidade, aqui em São Francisco. A Festilha, por exemplo, ela tem tudo isso estruturado dentro de um cronograma, dentro do orçamento, dentro de uma equipe de execução que vai realizar aquele evento naquela data. As coisas acontecem antes, para naquela data ser entregue esse serviço, que é a festa, que é o exemplo. Ou também um livro. Eu tenho meu livro, eu gostaria tanto de publicar. Como é que eu vou fazer para colocar o meu livro para publicar? Fazer quantas tiragens? Quem que vai ilustrar o meu livro? Quem que vai redigir? Quem que vai editar? Tudo isso eu coloco dentro da estrutura no projeto. Porque senão o meu livro vai ficar só no campo das ideias. Sem um projeto, ele não vai se tornar realidade. Ou mesmo, aqui eu trouxe outro exemplo, Balé Bolshoi, tem o corpo de baile. Eles precisam, todo ano, fazer um projeto novo, um plano anual, para eles desenvolverem as atividades dele. Isso tudo é estruturado dentro de um projeto. O projeto ele é controlado. Eu tenho que controlar. Por quê? Porque eu tenho uma equipe enxuta, eu tenho recursos limitados, eu tenho prazos de entrega do meu serviço dentro de uma estrutura de um cronograma. Então, ele tem todo um controle que eu tenho que fazer. Eu não posso elaborar um projeto sem pensar nisso. Quanto que ele vai custar? O tempo que eu vou levar para fazer isso? E qual a qualidade do que eu quero entregar? Um exemplo do livro. Eu quero entregar um livro de capa dura? Eu quero entregar um livro de capa de jornal? Como que eu quero? Eu quero ele em alto relevo, eu quero ele em braille, toda essa estrutura. Isso tudo a gente coloca dentro da estrutura do projeto. A qualidade do meu serviço. O meu projeto, quando ele vai se iniciar? Ele vai passar a existir ou será criado à medida que surge uma visão, uma ideia ou uma necessidade. Ou seja, eu tive uma ideia, eu tenho uma necessidade de resolver um problema. Como que eu vou fazer isso? A maneira que eu posso fazer é colocar essas ideias no papel, estruturar na forma de um projeto, porque o projeto é um empreendimento que visa justamente isso, transformar suas ideias, atender suas necessidades, fazer a sua visão. De repente você quer modificar alguma estrutura dentro de uma área de serviço que você trabalha, e aí de repente você encontrou uma estratégia mais fácil, mais econômica. Tudo isso você estrutura dentro do projeto para ser executado. A ideia e a necessidade do projeto, ela vai surgir devido a problemas, demanda de mercado, necessidade organizacional,
desejo dos clientes, avanços tecnológicos e as exigências legais ou outras maneiras. A minha ideia, é a minha mola, a minha ideia. Eu pensei aqui, eu tenho uma demanda do mercado. Me encomendaram 40 quadros para eu expor. Como é que eu vou pintar 40 quadros de uma vez? Eles querem os meus quadros lá na galeria dele. Você vai estruturar um projeto, o tempo que você vai levar para produzir essa obra, quanto que você vai precisar para comprar as telas, para comprar as tintas, tudo isso você pode estruturar dentro dessa estrutura do projeto para atender uma demanda, essa necessidade. Você foi contratado, a sua empresa foi contratada. O que você vai organizar? É uma necessidade organizacional, é uma ideia. Por exemplo, eu quero comprar mais equipamento, quero expandir meus negócios. Eu preciso, porque a minha demanda cresceu muito. Eu preciso elaborar muitos encartes de revista, ou seja, livro. As pessoas estão me encomendando. O que é que eu faço numa hora dessa? É uma necessidade o quê? Eu preciso comprar mais equipamento. Como é que eu vou comprar mais equipamento? Eu vou estruturar um projeto para conseguir captar o recurso para ampliar o meu negócio. É uma necessidade da minha organização. Aumentou a demanda, eu preciso expandir. Desejo do cliente. Olha só, chega alguém e me pergunta, Paloma, eu quero muito publicar meu livro. Como é que eu faço isso? Quero te contratar para escrever um projeto para mim. E aí a gente vai sentar, vai conversar, vai estruturar e eu vou organizar conforme a sua necessidade, a sua disponibilidade de produzir, a sua disponibilidade de me entregar e o quanto que isso vai custar. Quanto que vai custar para a gente fazer o seu livro, fazer a tiragem, que material que eu vou utilizar, tudo isso conforme o seu desejo. O avanço tecnológico é mais um exemplo de ideia que surge. Nós tivemos que nos adaptar com a pandemia, quantidade de avanços tecnológicos que aconteceram para atender essa nova necessidade. Estar isolado, estar distanciado, não poder se aglomerar. Ok, para onde que nós fomos? Fomos todos para redes virtuais, fomos para as redes sociais e criaram-se novos produtos. Inclusive os próprios bancos se estruturaram para atender seus clientes para que não houvesse necessidade de estar lá no local. É um avanço tecnológico. É uma exigência legal ou outras maneiras. Um exemplo. Está proibido entrar em local fechado sem máscara e álcool gel. É uma determinação legal isso. Mas você veja só, para atender a isso, todo mundo teve que comprar máscara, todo mundo teve que comprar gel. Exigências legais ou outras maneiras. Nós tivemos que nos adaptar a utilizar sempre máscara, usar álcool gel, lavar bem as mãos dentro desse contexto da pandemia, porque houve uma lei que determinou que fosse dessa maneira. Porque sem isso, nós não teríamos como nos relacionarmos e continuarmos as nossas atividades. Então, assim, teve que se adaptar. Todo mundo teve que se adaptar, inclusive os mercados, os bares, os restaurantes. Tudo isso porque foi uma imposição. Tiveram que se reorganizar, tiveram que reprojetar e replanejar os seus trabalhos, os seus serviços e suas entregas. Situações impulsionadoras de projetos. Quando eu falo de situações impulsionadoras, eu estou falando das coisas que vão gerar o meu projeto. São as molas do meu projeto. Elas tanto podem me comprimir, quanto elas podem me impulsionar. Eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema. Esse problema está me comprimindo, mas eu vou impulsionar porque eu quero resolver. Umas oportunidades também. Do problema eu criei uma oportunidade, que foi fazer o meu projeto. Eu vou empreender para resolver isso aqui. Ok, eu não vou ficar olhando para o problema, eu vou lá focar na oportunidade da solução. E as exigências comerciais. Ok, se o que eu quero resolver de problema, o que eu quero criar de oportunidade, ela vai atender alguma exigência comercial. Sempre, sempre. Uma entrega de um produto, uma entrega de um serviço. O projeto é algo único. Ela é a mola. São as situações que vão te impulsionar sempre a elaborar um projeto. A primeira etapa é a iniciação. Na iniciação, eu tenho análise das necessidades e a criação de um mapa de oportunidades, juntamente com os gestores da empresa e potenciais financiadores ou patrocinadores para o projeto. Eu tenho uma ideia, eu quero transformá-la em prática, eu quero executar aquela ideia, eu quero que minha banda faça muito sucesso, consiga conquistar uma plateia boa, ótimo. O que é que eu tenho que fazer?
Criar o meu mapa de oportunidade. Para que lado que eu vou? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer turnê? Agora não dá mais para fazer show. Então, vamos fazer um mapa de oportunidade. Nós não podemos estar juntos de maneira alguma. Então, vamos fazer live, Facebook, no YouTube, criar canal de comunicação direta, ou até mesmo, quem sabe, fazer um show. Tudo isso de maneira virtual. Eu vou criar os mapas das minhas estratégias. Esse mapa de oportunidade, eu sempre vou fazer com as pessoas mais próximas, com as pessoas que eu tenho maior proximidade. Primeiro, as pessoas que trabalham comigo. O que eu vou fazer? Eu vou criar um mapa de oportunidades. Quem que vai ser minha equipe? Quem vão ser as pessoas que vão financiar? Quem vão ser os parceiros? Onde é que eu vou conseguir os recursos? Como é que eu posso fazer? Se eu vou fazer termo de cooperação técnica? Se eu vou fazer termo de parceria? Se eu vou captar direto de porta em porta? Se eu vou pedir doação? Se eu vou fazer um crowdfunding? Tudo isso você vai delimitando e definindo para que lado você quer caminhar a sua estratégia. E você não faz sozinho. Você conversa com as pessoas que trabalham com você. Você conversa com outras pessoas que já executaram, de repente, uma ideia semelhante, de repente, uma ideia parecida, ou alguém que você queira chamar para o seu projeto, que já teve uma experiência similar, uma experiência parecida, ou mesmo assim, eu quero fazer o meu projeto de uma banda, por exemplo, eu quero fazer um show em São Francisco do Sul, quero fazer um show na Festilha. Como é que eu vou fazer para conseguir isso? Com quem que eu tenho que falar? Quando que eu vou fazer? Quantas pessoas vão estar? Tudo isso eu vou fazer no meu mapinha de oportunidades. As pessoas e todas as necessidades que eu quero resolver para tornar a minha ideia numa ação. Inicio, é o ponto de partida. Tive a ideia, iniciei, fui organizando, eu tenho que planejar. É a segunda fase de um projeto. É a fase mais importante de todas, porque é ela que vai definir se você vai conseguir transformar a sua ideia em realidade. Sem planejamento, o projeto não acontece. De maneira alguma você vai conseguir empreender se você não sabe quando começar, se você não sabe qual é o tempo que você vai demorar para fazer e principalmente quanto que vai custar. Quer ver um exemplo? O orçamento é a parte mais importante do projeto. O orçamento e o meu cronograma. O cronograma ele vai definir o tempo que eu vou executar. O começo, o meio e o fim do meu projeto. Eu divido em atividades o meu cronograma. E ela vai se estruturando para que eu consiga atingir os meus resultados. Só que eu preciso saber quanto que custa isso. Porque cada ação tem um custo. E eu preciso orçar. Toda a minha equipe de trabalho, tudo que eu vou utilizar dentro do meu projeto, ele tem que caber no orçamento. Tem que ser realista esse orçamento. Dica de ouro, quando for fazer um projeto, orce pelo menos 3 para cada item que você tem no seu orçamento, você orça. Se você quer contratar um videomaker, orce 3 videomakers. Ah, mas eu tenho um amigo meu que faz isso. Ok, então você vai conversar com seu amigo e vai pedir para ele mandar um orçamento para você. E você vai comparar o orçamento dele com os outros profissionais que executam o mesmo tipo de serviço. Tudo isso tem que ser realista. Eu não posso nem subfaturar e nem superfaturar o meu projeto, senão não dá certo. Acaba que você consegue captar o recurso, mas não consegue executar. Ou falta ou sobra demais. E isso são aspectos que não são legais quando a gente está trabalhando com recursos financeiros que não são nossos. Financeiros que não são seus e que você tem que entregar produtos, tem que ser muito bem administrado, muito bem empreendido e executado. Nas nossas 5 etapas do projeto, a execução é a terceira parte do ciclo de vida do meu projeto. Captei o recurso, planejei, deu super legal, vamos começar. O start inicial começa pelo cronograma. O primeiro dia tem que estar dentro exatamente o que está escrito, você tem que fazer. Eu não posso nem adiantar, eu não posso nem atrasar, eu não posso ficar pedindo toda hora para o meu patrocinador, eu quero mudar, eu não quero mais fazer dessa maneira. Não, de maneira alguma. Quando você assinou o seu contrato, a sua entrega do teu produto e do seu serviço tem que ser exatamente com o que foi acordado.
Uma outra fase do projeto, essa aqui também é muito importante, o monitoramento e o controle, é a quarta fase. Ela entra, todas essas fases, elas são cíclicas. Elas começam e elas, às vezes, vão sempre, né, obedecendo um ciclo. Lembra do que eu falei do planejamento? No planejamento, eu também já estipulo quais vão ser os meus indicadores, quais vão ser as minhas ferramentas para avaliar se eu estou conseguindo atingir as minhas metas e o meu resultado. Também, a fase do monitoramento e controle, ela é essencial, fundamental. Sem isso, você não consegue enxergar se você está conseguindo atingir o seu resultado, se você vai conseguir entregar o seu produto. O acompanhamento e o controle do escopo do projeto. Eu acompanho o tempo, que é o meu cronograma de execução, as pessoas, se eu contratei, quando que eu vou desmobilizar, quando aquela pessoa vai ser necessária na minha equipe. Será que eu vou contratar todo mundo de uma vez ou será que só vou contratando conforme as fases de execução de cada etapa? Tudo isso eu controlo. Eu também controlo os meus riscos se eu faço um monitoramento. Por exemplo, eu quero atingir um público-alvo com mais ou menos 1000 pessoas assistindo a minha live. Você que gosta de fazer música, você que é compositor, ou ator, atriz, vamos montar um espetáculo para ser produzido e divulgado, formar plateia, para dar, ó, super bom. Eu tenho que saber quais são os meus indicadores dos meus riscos. Se ele está sendo impulsionado, se o horário está de acordo, se a classificação etária, porque às vezes eu esqueço de um detalhe desse no meu planejamento e depois, ó, vai dar ruim. Dependendo do que você produzir, existe o risco de você não poder executar. E se alguém da minha banda faltar? E se o coordenador do projeto acontecer alguma coisa com ele e ele não puder dar andamento do projeto? Então você cria instrumentos de controle para você ir monitorando tanto o teu tempo quanto o teu orçamento. Ao exemplo, eu preciso comprar uma máquina digital. Mas em qual fase vai entrar isso no seu projeto? Você vai comprar primeiro? Vai comprar por último? Tudo isso você faz dentro do teu monitoramento e controle. Sem isso, é muito difícil saber se você vai chegar aonde você quer chegar, que é atingir tuas metas, teus resultados e entregar um produto excelente, um serviço excelente de qualidade para o seu cliente. O cliente é a pessoa que está patrocinando o seu projeto. E o monitoramento, ele é importantíssimo, por quê? Porque sem isso eu não consigo fazer isso aqui, ó, o encerramento do meu projeto. Como é que eu vou comprovar para o investidor que eu fiz aquilo de fato? Que todas aquelas ações que eu coloquei no meu cronograma, que todas aquelas notas que eu gerei, aquilo que eu pedi de recurso para cada coisa que eu pedi, como é que eu vou comprovar isso? Isso aqui a gente faz dentro do monitoramento e controle, justamente para quando eu entregar o meu projeto, a pessoa que me contratou, a empresa que me patrocinou, poder analisar esse documento e saber se eu executei mesmo, da maneira como eu fui executada e se seguiu exatamente aquilo que foi acordado lá no começo, lá no início, lá da execução. Então, é um encerramento. O encerramento também, eu tenho duas entregas, o relatório de prestação de contas e o relatório de atividades. O relatório de prestação de contas são todas as notas fiscais, todos os contratos que eu firmei, tudo isso tem que estar dentro do seu projeto. Eu não posso pegar um recurso, gastar e não justificar, não apresentar nota, não serve um cupom do mercado. Eu tenho que pedir para o pessoal lá do supermercado, na parte da administração, emitir uma nota fiscal mesmo, numerada. Eu não posso fazer isso, um recibo escrito à mão. Tem tudo dentro de uma ordem, de uma técnica, que a gente consegue dar para o investidor a resposta de que eu executei o projeto, que eu investi bem o recurso que ele me deu, que eu atingi aquele público, que eu beneficiei a comunidade e mais, é correr para o abraço no encerramento. Eu posso encerrar meu projeto fazendo um grande evento, chamando os patrocinadores, posso chamar as pessoas da comunidade, se eu tenho uma oficina, se eu estou desenvolvendo uma oficina de música, por exemplo, eu posso de repente gravar um vídeo com meus alunos, fazer uma apresentação que é o resultado da minha oficina. Tudo isso eu consigo fazer dentro da fase de encerramento se eu fiz um bom monitoramento e um controle. Se não, não dá certo. Não tem nenhuma conta para prestar. E sim, o que é o projeto?
É um documento escrito que expressa um conjunto de atividades e ações que se pretende realizar por um tempo determinado, recursos limitados, previsíveis, planejados, controlados e monitorados, com a finalidade de atingir objetivos, metas e resultados claros, tangíveis, mensuráveis, quantificáveis, qualitativos, capazes de trazer benefícios à sociedade e mudar cenários para perspectivas mais positivas, com a prestação dos serviços ou entrega de produtos que serão gerados através da execução do projeto. E, em síntese, o projeto é isso, é um documento escrito, não é uma ideia. Se você não está escrito, se não está orçado, se não está planejado, se você não tem sistema de monitoramento e controle para saber se aquilo que você está executando, que aquilo que você está fazendo aconteceu de fato, se você não consegue prestar contas das suas ações, então você não tem um projeto. Então você não está empreendendo absolutamente nada, só está no campo das ideias. E, em síntese, o projeto é isso. É um documento escrito para você empreender.